Eu tenho compartilhado muitas coisas sobre Firenze com vocês. Às vezes uma coisa fora do padrão, não aquele roteiro certinho. E eu pensei, Priscila, será que não existem curiosidades nessa cidade que talvez as pessoas não conheçam? Pois então, amigo e amiga, fica aqui comigo porque hoje nós faremos um novo passeio por Firenze para descobrir curiosidades que talvez você nunca ouviu falar sobre essa cidade. Vamos começar? Viver em Firenze tem me ensinado muita coisa, não só no aspecto cultural, artístico, mas também entender várias coisas sobre as pessoas que viviam aqui. Às vezes você passeia por essa cidade, vê esses palácios enormes, a igreja, e você sente toda essa arquitetura. Mas e para a gente entender algumas coisas que aconteciam lá atrás, que eram muito engraçadas, às vezes muito importantes, e outras vezes bem trágicas, que estão aqui nas casas, nos prédios, nas portas, às vezes você nem se dá conta. Aqui em Firenze você vai encontrar uma varanda muito diferente. Um dia a gente estava passando nessa rua, ela me chamou a atenção, mas eu não sabia da história. Olha que loucura! No ano de 1530, existia um senhor que era dono desse edifício, ele era um senhor muito importante de Firenze. E o que ele queria? Ele pensou assim, eu sou rico, quero fazer uma varanda muito imponente para minha casa. Só que naquela época, Alessandro de Médici, que era a família que governava a cidade, disse o seguinte, meu amigo, as ruas de Firenze são muito estreitas e não dá para fazer uma varanda como você quer. Então não vou deixar você fazer a varanda. O que aconteceu? Durante muito tempo esse senhor ficou incomodando Alessandro, enchendo o saco dele, até que ele fez uma proposta para ele. Falou assim, é o seguinte, você quer uma varanda? Pode construir, desde que você construa ela ao contrário, tipo com todos os aspectos arquitetônicos invertidos, como se ela tivesse de cabeça para baixo. O homem falou assim, então tá bom, é desafio que você quer, é desafio que a gente vai ter. E construiu uma varanda com todas as características ao contrário. Se você perceber a mão francesa, né, digamos assim, que é isso que levanta ela, tá tudo ao contrário, é como se ele tivesse realmente feito ao inverso. E o que aconteceu? Desse mal entendido, Alessandro de Médici não conseguiu impedir, né, a construção da varanda. E se você caminhar nessa rua aqui, você vai perceber que todas as varandas são bem estreitas, porque realmente as ruas não são muito largas. E de repente tem essa varanda aqui que foi fruto de um mal entendido. Essa curiosidade aqui me deixou assim surpresa. Eu estava um dia andando aqui perto de casa, onde a gente está morando em Firenze, e eu vi esse lugar e me chamou a atenção, porque estava escrito farmácia, mas na verdade hoje em dia é uma loja. E aqui na Itália é muito comum que antigamente um edifício funcionava uma coisa, eles mantêm a fachada e hoje em dia funciona outra coisa. Olha que história legal. Não sei se vocês já ouviram falar de um químico inglês muito famoso chamado Henry Roberts. Ele é nada mais nada menos que o criador do borotalco, gente. Tudo começou nessa farmacinha aqui que ele abriu em Firenze. Em 1868, mais ou menos, ele inventou uma coisa que ficou muito famosa, que foi a água de rosas. Até hoje em dia você vê no mercado ela sendo comercializada, é um vidrinho azul, é muito legal. E foi por volta de 74 ou 68, mais ou menos, que ele teve uma incrível ideia. Ele já fabricava um pó que era bem fininho e eles resolveram adicionar o ácido bórico e foi então que surgiu o borotalco do Roberts. Gente, foi nesse lugarzinho. Se você olhar, quando você estiver passeando aqui, dê uma olhadinha dentro da loja, que até hoje eles preservaram um pouco do aspecto. É claro que do lado de fora não é mais como era antigamente, mas você consegue ver um letreiro com algumas coisas escritas na parede ainda. Ou seja, gente, ele depois, mais ou menos em 1904, patenteou o borotalco e tinha, antes era naquela latinha verde, ficou super famoso. A primeira embalagem que foi feita tinha uma enfermeira segurando uma criança e foi aqui, nessa rua de Firenze, que surgiu o borotalco. Gente, eu achei isso muito legal. Nós chegamos na igreja principal da cidade, que é a Duomo, e acreditem, a fachada, a lateral dessa igreja tem tanta história para contar, tanta curiosidade, que eu vou contar para vocês uma história que ela é bem engraçada, mas acredite se quiser, é a lenda preferida do pessoal aqui na cidade em relação a essa igreja. Vem cá que eu vou contar para vocês. Quando você vier passear aqui na Duomo, faz o seguinte, na lateral esquerda, você está de frente para ela, vira na parte esquerda e começa a passear aqui em volta. Lá no fundo, olha para cima, você vai ver a cabeça de
de um touro, que na verdade parece uma vaca, mas tem uma lenda do toro cornuto, que seria o touro cornudo, digamos assim, a tradução literal. O que acontece? Quando eles estavam construindo essa igreja, o carpinteiro da igreja começou a ter um caso com a mulher do padeiro. Tinha um padeiro que morava aqui pertinho, tinha a loja dele aqui, né, a padaria dele. E aí, o que aconteceu? O padeiro descobriu que o carpinteiro que estava construindo a Duomo pegou a mulher dele. E aí ele foi lá, denunciou para a igreja. Aí o carpinteiro não pôde mais ter o caso com a mulher do padeiro. E o que o carpinteiro fez? Falou, quer saber? Esse padeiro sacaneou meu relacionamento com a mulher dele, vou zoar ele. Foi aí que ele fez a escultura de um touro e colocou na Duomo. Porque assim, todas as vezes que o padeiro passasse na rua, ele olharia para cima e lembraria que ele era um baita de um corno. Só que é claro que essa não é a única lenda, de acordo, né, com o que eles dizem. Também falam que o touro nada mais é do que uma homenagem aos animais que ajudaram a construção da igreja. Se você olhar, tem vários animais, eu já vi até um cachorro ali atrás, só que eu acho isso muito legal. Você olha um touro e pensa, o que é aquilo? Agora eu só consigo pensar no padeiro cornudo. Eu tenho uma pergunta para você. Quantas vezes você andou na rua e olhou para o alto para ver se você viu alguma coisa esquisita? Eu não sou desse tipo de gente que fica assim olhando para o alto para ver o que tem lá. Mas e se eu te apresentar a Berta? Tem uma história ali na igreja de Santa Maria Maggiore. Quando você estiver passando, dá uma olhadinha para o alto que você vai perceber. Tem uma cabeça de uma mulher em pedra no meio da parede. Tipo, não tem nada, mas tem a cabecinha dela. Ela é Berta e a história conta que ele está ali naquela parede desde 1326. Tem duas lendas. Uma que a Berta era uma mulher muito boa, que acabou doando um sino para a igreja para ajudar os trabalhadores naquela época e foi uma homenagem para ela. E tem uma outra história que é bem macabra, que conta que um astrólogo, que lá naquela época foi condenado à fogueira, pediu para ela ajudar ele a apagar o fogo. A Berta, que não era boba nem nada, recusou ajudar ele a se salvar daquela chama. O que ele fez? Lançou uma maldição contra a Berta e desde então a cabecinha dela estaria ali. Bem curioso, né? Você tá andando, ver uma coisa assim e pensar, o que será que aconteceu com a Berta? Assim que você sai do Duomo principal aqui de Firenze, nós temos uma praça muito famosa na cidade, que é a Santissima Annunziata. E aqui nós temos duas curiosidades bem legais para vocês, que remontam há muito tempo, que as pessoas contam histórias e eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante. Essa praça, ela não só é importante para a cidade, mas ela também tem uma lenda muito legal. Se você olhar aqui atrás de mim, tem um prédio e nós temos uma primeira janelinha ali, ó, no primeiro andar, do lado de um brasão. E por incrível que pareça, você vai ver que ela tá só com um pedacinho aberto. Aquilo ali tá desse jeito já tem mais de 400 anos. Diz a lenda que a esposa de um homem, né, que morava aqui nesse prédio, ele teve que sair para ir lutar e ele nunca voltou. Só que essa mulher, ela ficava todos os dias nessa janela ali no balcão esperando o marido dela voltar. Além dele não voltar, depois ela acabou falecendo e dizem que assim que ela faleceu, o que fizeram? Fecharam a janela. Só que coisas muito estranhas começaram a acontecer nesse palácio. Foi então que eles ficaram com muito medo e falou, olha, se ela deixou a janela aberta, vamos deixar a janela aberta. Isso já se passaram mais de 400 anos e até hoje essa janelinha fica aberta e é uma coisa muito curiosa, porque todo mundo passa aqui e quando fica sabendo dessa história se pergunta, até quando essa janelinha vai continuar aberta? Mas é claro que as pessoas sempre gostam de pôr uma lenha na fogueira, né, gente? Aqui atrás de mim tem a estátua de Ferdinando e se vocês observarem, ele está olhando em direção à janela. Então eu contei para vocês a história de que a esposa ficava esperando o marido dela ali, mas também existe uma outra história que ali estaria a amante de Ferdinando. Por isso eles fizeram a estátua dele aqui que dá direto para aquela janela. Agora me conta aqui, qual que é o seu palpite? Ela esperava o marido dela ou isso aqui era um caso realmente de amante, uma coisa bem mais complicada? Aqui nessa mesma praça tem uma outra curiosidade bem engraçada. Nós temos uma estátua e tem duas versões aqui que utilizam essa estátua que vocês vão achar bem legal. A primeira é que você vai ver que tem um desenho, é praticamente um enxame de abelhas. E tem uma lenda que diz que se você não coloca a mão, você não consegue adivinhar quantas abelhas tem nesse lugar. E a história, gente, ela é muito antiga.
Firenze era governada pelos Médici e essa abelha mãe principal que está ali no meio é Ferdinando. E ao redor seriam as pessoas que serviam a ele, a lei, o exército e etc. Só que eles falam que se você não põe o dedo, você não consegue contar. Só que eu vou fazer um desafio para mim mesma. Eu vou parar aqui agora, eu vou tentar adivinhar quantas abelhas tem nesse lugar e eu vou contar para vocês quanto que eu descobri lá no Instagram. Vou fazer um post lá e vou falar. Agora me diz aqui, qual é o chute de vocês? Umas 50, 60 abelhas? Eu não sei, mas eu só sei que eu vou ficar aqui pelo menos uns 5 minutos tentando adivinhar quantas abelhas tem aqui nesse desenho aqui dessa estátua. Bom, e é claro que existem outras curiosidades muito legais sobre Firenze. Por exemplo, é aqui que existe a farmácia mais antiga da Europa, tem também uma escultura secreta feita por Michelangelo e muito mais coisas. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo, você gostaria de saber mais curiosidades sobre Firenze que às vezes você não sabe no dia a dia? Se sim, nós vamos fazer uma parte 2 desse vídeo, mostrando mais um pouquinho da cidade para vocês e contando várias histórias, porque é muito legal você estar andando e aprender um pouco mais do que é aquela cidade e do que coisas às vezes que são tão bobinhas representam uma história muito legal, muito engraçada e às vezes cheia de amor e ódio. Comenta aqui se vocês gostarem, a gente se vê no próximo passeio aqui por Firenze. Até lá, tchau!